nós vamos à leitura do texto. Nós vamos à leitura do texto, do capítulo 1, do versículo 15, nós vamos até o versículo 23. Glória a Deus, irmãos. Continuando então essa série expositiva na carta de Éfesos, na carta de Efésios. Capítulo 1, versículo 15 em diante. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação poderosa da sua força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Glória a Deus, irmãos. Até aqui a nossa leitura. O apóstolo Paulo, então, agora que ele explicou, agora que ele falou, olha, o que somos, como somos abençoados, né, em Cristo Jesus. No último sermão do último domingo, aconselho os irmãos e no nosso canal do YouTube, se você não pôde estar entre nós, para acompanhar o sermão do último domingo, o apóstolo Paulo nos explicando quanto somos abençoados. Ele explicava à igreja de Éfeso, gente, vocês já são abençoados, vocês já são abençoados em Cristo Jesus, vocês já têm as bênçãos celestiais em você, irmãos. E aí nós aprendemos no último domingo que já somos abençoados, e muitas das vezes a gente não entende que já somos abençoados, porque a gente pensa que o ser abençoado é em coisas materiais. Quando a gente tem um bom carro, uma boa casa, quando o dinheiro está entrando, quando as coisas estão acontecendo, cura, libertação, transformação, a gente pensa que a gente só é abençoado se essas coisas estão acontecendo. E isso muito mexe com o nosso coração, a nos tornar cristãos materialistas, a pensar que só somos abençoados quando essas coisas estão acontecendo em nós. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, vocês já são abençoados. E esta bênção não é terrena, esta bênção é nas regiões o quê? Celestiais, ele diz. Irmãos, isso é glorioso porque é bênçãos aonde a traça o ferrugem não pode corroer. Tudo o que temos, se sairmos deste mundo, se Cristo nos chamar para a glória, vai ficar tudo aí, para as pessoas ficar brigando pelo que temos. Mas a gente entende então que o Cristo que nos alcançou, Deus vivo e poderoso, que nos aliançou por meio da sua misericórdia e graça, nos alcançou em Cristo Jesus, nos resgatou por meio da morte de seu Filho e por meio da ressurreição dele. Igreja, nós já somos abençoados em Cristo Jesus. E que bênção é, o apóstolo Paulo vai explicar então que é a salvação. Irmãos, a vida eterna, dinheiro nenhum neste mundo compra, irmãos. A vida eterna em Cristo Jesus, a saber que nós em Cristo temos vida eterna. E esta bênção e este poder que já temos em Cristo, dado por Ele, porque tudo o que Cristo fez por mim e por você, desde a fundação do mundo, então nós já somos o quê? Abençoados. E às vezes a gente não se dá conta disso porque a gente precisa ver as coisas acontecendo para dizer que somos o quê? Abençoados, quando nós já somos, quando você já é, porque tudo o que Deus possa nos dar nesse mundo, ainda assim será passageiro. Mas tem algo que Deus nos dá ainda em vida, é a salvação. Isso não é passageiro, isso é eternidade.
Glória a Deus, irmãos. E aí ele explica que já somos abençoados em Cristo Jesus. E ele explica também, irmãos, que fomos alcançados por Deus e que somos predestinados e somos escolhidos de quem? Escolhidos de Cristo. Cristo nos escolheu, Deus nos escolheu. E para que isso fosse selado, Ele nos deu o Espírito Santo. Nós aprendemos isso no último domingo. Ele nos deu o Espírito Santo, e é através do Espírito Santo que nossas vidas são, a nossa vida, a minha vida e a sua, ela é conduzida pela presença de Deus, que habita em quem? Que habita em nós. Glória a Deus. E agora então o apóstolo Paulo, ele continua, e aí ele diz: olha, eu dou graças a Deus pela vida de vocês, eu glorifico a Deus pela vida de vocês. E vamos então ao texto. Veja que no versículo 15 ele diz: por essa razão então, depois de tudo isso que ele explica, ele diz: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês demonstram para com todos os santos, ou seja, para com todos aqueles que são separados para Deus, não deixo de dar graças por vocês, mencionando vocês em minhas o que, irmãos? Em minhas orações. Ele diz: olha, eu não deixo de dar graça pela vida de vocês, porque eu sei que a fé que vocês têm é uma fé verdadeira. E, igreja, que alegria é saber que a nossa fé é verdadeira, saber que a nossa fé não é num pau, não é num metal, não é num papel, saber que a nossa fé não é numa instituição religiosa, saber que a nossa fé não é num líder religioso, saber que a nossa fé não é num líder político, saber que a nossa fé é no nosso Salvador, Jesus Cristo. E é de alegria você saber que a sua fé é verdadeira. Saiba que se você crê em Cristo Jesus, meu irmão, saiba que se você crê em Cristo Jesus, minha irmã, sua fé é verdadeira. Se Ele é o seu Salvador, se é isso que você vive em sua vida, se Ele está acima de tudo na sua vida, pode ter certeza que a sua fé, ela é verdadeira. Pode ter certeza, ainda que você se enfraqueça diante das lutas, ainda que você viva dores, tribulações em suas vidas, a sua fé, ela é uma fé verdadeira. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E aí ele diz que essa fé é em Jesus. É em Jesus que deve ser nossa fé, irmãos. Nossa fé, ela não pode estar em mais nada. Nossa fé, ela não pode estar em homens, em pessoas, em religiões, em homens, não. Em mulheres, não. Nossa fé está em Jesus. A fé que está em Jesus, ela é uma fé verdadeira. A fé que está em Jesus, ela é uma fé o quê, irmãos? Ela é uma fé verdadeira. E aí ele diz: e através dessa fé, vocês demonstram amor. E aqui eu quero dizer, irmão, que alegria saber que alegria saber que o amor de Jesus Cristo nos une e nos faz amarmos uns aos outros. Ele fala: eu fico feliz em saber que vocês amam uns aos outros. Eu fico feliz em saber que vocês amam uns aos outros. E nessa palavra santos aí, ó, pelo amor que vocês demonstram no versículo 15, para com todos quem, irmãos? Com todos os santos. Nós aprendemos no início desta carta que quando ele está dizendo santos aqui, são todos aqueles que são separados para quem? Para Deus. Você é um santo em Cristo Jesus. Nós somos santos em Cristo Jesus, porque somos separados para quem? Para Deus. Então ele vai dizer, o amor que vocês têm, um amor que não é só falado de boca, mas que é vivido em comunhão uns com o quê? Com os outros, como eu disse, como eu estava dizendo no início do culto, que eu disse, nós somos uma igreja e nós somos unidos uns com os outros, e este amor, irmãos, é demonstrado uns com os outros em Cristo Jesus. Jesus, quando ele disse que a nossa família, ele disse, quando perguntaram a ele, né, dizendo, quando foram falar para ele, olha Jesus, aí fora está a sua mãe e seus irmãos. Jesus Cristo disse assim, minha mãe, meus irmãos, minha família, são estes que fazem a vontade de quem? Do meu Pai. Então saiba que, irmãos, você em Cristo Jesus, minha irmã, nós somos uma família em Cristo. O que nos une é o amor de Deus por cada um de nós. Logo, a gente não pode fazer acepção de pessoas no nosso meio, irmãos. Nós devemos amar uns aos outros, aprender com uns aos outros. Um amor sendo visto e praticado traz fidelidade para quem vê e respeito para quem vê. Para que quando as pessoas chegarem em nosso meio, as pessoas possam ver que nós somos uma igreja em Cristo Jesus e somos unidos em Cristo. Somos verdadeiros na fé que vivemos. Como eu disse, uma igreja vibrante, mas uma igreja que ama uns aos outros.
Uma igreja que não é cada um para o seu lado, uma igreja que não é uma situação onde pessoas, cada um viva a sua individualidade. Não, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Se você estiver enfrentando uma situação, nos uniremos para orarmos uns pelos outros. Se você estiver enfrentando qualquer situação em sua vida, nos uniremos para enfrentarmos juntos aquela situação. Ainda se não tiver nenhuma palavra para lhe dar, mas nós vamos poder dizer, nós vamos orar por você. Isso é ser uma igreja unida. Ser uma igreja o quê, irmãos? Unida. E isso traz respeito. Isso traz o quê, irmãos? Respeito aos de fora. Para que quando eles chegarem para congregar conosco, eles possam ver que há amor em nosso meio. Para que quando eles vierem chegar para congregar em nosso meio, eles possam ver que há respeito em nosso meio. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz em suas orações, e ele dá graças a Deus em saber da união em Cristo Jesus, porque eles eram uma igreja unida, e a união deles estava em torno de quem, irmãos? Em torno de Cristo. A união deles, olha aqui pastor, por favor, a união deles estava em torno de quem? Em torno de Cristo. Nós como igreja podemos exercer esse amor, a começar uns pelos outros aqui dentro da igreja. A gente pode exercer esse amor, a gente pode viver esse amor, começando aqui de dentro. Começando aqui de dentro, do irmão que você vê todas as manhãs aqui, do irmão que você vê, quando você vê o irmão aqui, ou a irmã aqui na rua, você dá graça e paz a ele, você cumprimentá-lo, você ser unido, não só dentro, mas como também fora da onde, irmãos? Como fora da igreja. Quando as pessoas de Deus, quando a gente congrega, quando a gente estamos aqui em Cristo Jesus, pois nós somos uma família. Nós somos o que, irmãos? Uma família. E isso é alegria. Isso é alegria, a família da fé. Nós não temos o mesmo sangue do outro, família de sangue, mas nós somos a família da fé. Nós somos a família da fé. Isso é importante, por isso que nós lutamos para nos unirmos cada vez mais. Por isso que eu disse no início do culto, que ninguém aqui é igreja sozinho, nós somos uma igreja unida em Cristo Jesus. Veja, este amor, irmãos, está acima de qualquer coisa, achismo, preferência. Eu não gosto daquele irmão porque ele é assim ou ele é assado. Eu não gosto daquela irmã porque ele é assim ou ela é assado. Irmãos, o nosso amor pelo nosso próximo, pelo nosso irmão em Cristo Jesus, tem que estar acima de toda e qualquer diferença. Porque este amor, irmãos, é um amor que Cristo Jesus nos dá. É o amor que Cristo Jesus fez na cruz. Cristo Jesus fez na cruz, não foi um amor seletivo. Ele disse, eu vou morrer só por esses aqui, eu não vou morrer por aqueles ali. Não, a Bíblia diz que ele morreu por todo aquele que nele crê. Então o seu amor, o meu amor, nós não podemos viver um amor seletivo. Isso é um amor de falsidade. Aliás, isso não pode ser chamado amor. E aí ele diz, este amor uns pelos outros, que nós estamos vendo na Bíblia, não pode ser um amor por causa de diferença. Irmãos, e o que mais nós temos visto hoje, são pessoas selecionando a quem deve amar dentro de uma igreja, a quem deve considerar um irmão em Cristo Jesus dentro da igreja. Este amor uns pelos outros, que a Bíblia diz, está acima de, por exemplo, partido políticos, candidato A ou B ou C. Não gosto dessa irmã, não gosto desse irmão, porque ele é do candidato A, do candidato B. Não, irmãos, o nosso amor pelo irmão ou pela irmã em Cristo Jesus deve estar acima de tudo isso. Ou por causa, por exemplo, de time de futebol. É engraçado, mas eu vou te dizer uma coisa. Uma vez eu conversando com uma pessoa e essa pessoa me diz assim, pastor, fulano é de Deus. Nossa, fulano é uma mulher de Deus. Nossa, mas que pena, pastor, que torce para tal time. Aí eu falei, mas espera aí, você não gosta da pessoa? Gosto. Você não está falando que é de Deus, mas o time que essa pessoa torce não dá. Não dá, porque eu vou querer fazer isso, essa pessoa vai querer fazer isso. Eu vou querer fazer isso. Eu falei, irmão, é macumbeira? Não. É espírita? Não. É incrédula? Não. Mas não dá. Eu falei, homem de Deus, pelo amor de Deus, o amor precisa estar acima de tudo. Nós não precisamos, irmãos, nós vivemos uma época e uma situação em nossa nação, em nosso país, onde o amor de Cristo, ele precisa estar acima de opiniões, de achismo, porque diante disso, o que nos direciona é a palavra de Deus. Veja que essa pessoa, para essa pessoa com quem eu conversei, ser de Deus não era o bastante. Não era o que, irmãos? Ser de Deus e convertido não era o bastante. Precisava torcer para o mesmo time que ele.
Não, 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 não. Irmãos, o que direciona, e o que me direciona, o que te direciona é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, não é a opinião ou os achismos ou os gostos das pessoas. O que nos posiciona é a palavra de quem? De Deus. Entenda, mas fulano, ciclano, por exemplo, gosta de uma coisa, pastor, que eu acho que é errado. Você acha que é errado? A Bíblia diz que é errado? Então, o que acontece? O que vai regir a opinião daquela pessoa e o achismo daquela pessoa é a palavra de quem? Se ela quiser aprender, se ele quiser aprender, é o que a palavra de Deus diz. Não é o meu achismo, não é o seu achismo, não é o nosso achismo. É a palavra de Deus. Irmãos, o que nos une, saiba em nome de Jesus, que o que nos une é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E você vai encontrar no nosso meio pessoas que creem na palavra de Deus e praticam. E pessoas que só dizem que crê, mas não o quê? Mas não praticam. Precisamos entender isso. Então, a gente precisa entender que a gente precisa saber lidar com opiniões e com gostos diferentes dos nossos. A gente precisa saber lidar com essas coisas, porque o que vai regir, ainda que aquele irmão, ainda que aquela irmã goste daquilo que você não goste, mas você precisa entender que o seu gosto, o meu gosto, o nosso gosto, ele precisa ser regido pela palavra de quem, irmãos? De Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que tudo nos é lícito, mas nem tudo o quê? Convém. Dizendo o quê? Tudo você pode fazer, mas nem tudo que você acha que você pode fazer o quê? Convém para você. Mas se convém para outro irmão, amém, vamos orar por ele, vamos orar por ela, porque ele ou ela ainda pode estar o quê? Ainda pode estar o quê, irmãos? Cego, porque a palavra de Deus está dizendo que é desse jeito, mas a pessoa está fazendo de outro. O que a gente faz? Vamos orar por ele, mas que o amor de Deus em Cristo Jesus sempre esteja o quê? Acima de qualquer opinião sua, de qualquer achismo seu. Porque o que estará acima de tudo isso é o amor de Deus por nós, este amor sendo vivido, sendo transmitido por cada um de nós, amando uns aos outros assim como Cristo nos ama, pois no final não vai importar a sua opinião, a opinião do irmão, amém, irmãos? O que vai importar é a palavra de quem? O que vai importar é a palavra de Deus. E aqui eu quero dizer mais uma vez, igreja, o que nos une está acima de tudo. O que me une, o que te une está acima de você, está acima de mim, está acima de tudo que nós possamos imaginar. E é Jesus Cristo. O que te une ao outro irmão, o que me une ao irmão em Cristo Jesus é Jesus Cristo. Isso é o que o Evangelho diz. O verdadeiro Evangelho diz para a gente amar e respeitar os nossos o quê? Irmãos em Cristo Jesus. Isso é Evangelho verdadeiro. Você amar e respeitar em Cristo o quê? Jesus. Isto é Evangelho o quê, irmãos? Verdadeiro. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Versículo 17, vamos à leitura do texto. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o quê? Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem, irmãos? No pleno conhecimento dele. O apóstolo Paulo disse, olha, eu oro. Agora ele começa a orar aqui nessa carta. Agora ele começa a fazer uma oração. Ele faz a sua oração dizendo, olha, eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus faça o quê com vocês? Lhe dê espírito de sabedoria. E nessa manhã, irmãos, em nome de Jesus, nesse sermão, eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras. Sempre quando eu oro para que o Espírito Santo abra a mente de vocês. Sabe, para que o Espírito Santo faça com que vocês tenham mais amor por a palavra de Deus, pela Bíblia, para que vocês peguem a Bíblia, não para olhar o que é certo, o que é errado, mas para que vocês peguem a palavra de Deus e vocês sejam iluminados para entender que a palavra de Deus é para ser vivida dia a dia na nossa vida. É essa a minha oração, que a gente seja uma igreja vibrante, que possamos praticar a palavra de quem? De Deus, que recebe a sabedoria de Deus, a revelação de quem Ele é, assim possamos conhecê-lo, para que a nossa comunhão com Deus, irmãos, ela seja real, e não que seja uma comunhão com Deus vazia, uma comunhão com Deus sem experiência, sem entendimento, como a gente vê por aí. Pessoas, irmãos, Deus ele é real, e a gente pode ter uma comunhão com Deus. Veja, um Deus que criou céus e terra, um Deus que criou coisas que você pode sentir. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar debaixo de uma cachoeira alguma vez na sua vida. Deus criou aquilo ali, uma coisa que você pode sentir. Eu não sei se você teve a oportunidade de pegar uma rosa em suas mãos, e pegar uma flor, e pegar terra na mão e sentir aquilo ali. Deus criou coisas que você pode sentir, para que através disso também você possa ter uma experiência com Ele. Para que através disso também você saiba que Ele existe.
que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é real. Glória a Deus. Deus, Ele é real. Não seja, Ele é real, irmãos, Ele é real. A gente não pode, irmãos, agir como a gente vê por aí. Pessoas que não querem ler a Bíblia para conhecer a Deus. Pessoas que não querem orar pedindo para conhecê-lo mais e ter uma vida plena com Ele. Tem pessoas que não querem. Tem pessoa que não quer orar para ter desejo para ler a Bíblia, por exemplo. Não quer. Tem pessoa que não se interessa pelas coisas de Deus. Não se interessa. Como terão experiência? Como terão comunhão com quem? Se você não quer conhecê-lo. Eu não sei se você já se sentiu estranho e mal diante de alguém que você não conhece. Já aconteceu isso com você? Você está num lugar e tem pessoas que você não conhece, aí você se sente mal, você fala, poxa vida, eu me senti um peixe, o quê? Porque você não conhece aquela pessoa, você não tem comunhão. Assim são pessoas diante de Deus. Se sentem um peixe fora d'água, não oram, não leem a Bíblia, não têm comunhão com Deus. Então parece que Deus para essa pessoa não o quê? Não, porque não tem comunhão, não tem, é como se estivesse num ambiente estranho. Mas irmãos, nós precisamos ter comunhão com Ele. Aí o que acontece? Quando a pessoa não age assim, ela prefere ou ele prefere terceirizar a fé dele. O que é terceirizar a fé? Sempre tem alguém lendo a Bíblia por ele, sempre tem alguém lendo a Bíblia por ela. A pessoa não quer ler para ver se é verdade. Irmãos, nós podemos ler a Bíblia sim. Ou prefere terceirizar a sua fé indo nas igrejas dos charlatões que a gente vê na internet aí. A gente vê os charlatões na internet mentindo, revelando as bizarrices dele. E são essas pessoas que buscam esses charlatões, querendo saber o que vai acontecer. A pessoa quer saber o futuro, a pessoa vai lá no fulano que revela, no fulano que fala as coisas. Coloca aí o número do seu RG. Eu vou revelar para a pessoa que tem o final do RG tal, que tem o final. E as pessoas acreditam nessas coisas, as pessoas não preferem ler a Bíblia. As pessoas não preferem para ver se é verdade. Aí, irmão, sabe o que isso é? A pessoa que se diz convertida faz essas coisas, se diz convertida, diz assim, ó, porque se acham convertidos, aí diz, Deus diz assim, eu sou de Deus, por isso eu não, já que eu sou de Deus, por isso eu não vou na macumba, por isso eu não vou na cartomante para saber meu futuro, para saber alguma coisa revelada, para saber se eu vou vencer, para saber se fulano vai vir para a minha vida, para saber se eu vou casar, não. Mas então vai lá onde? Vai lá no pastor gospel macumbeiro, sabe esses pastor macumbeiro gospel, que faz essas coisas loucas aí que as pessoas veem na internet, essas igrejas assim, cheias. Porque a pessoa quer saber o futuro. Eu vou ter revelação. Eu vou lá, e aí os pastor macumbeiro gospel. Está cheio de pastor macumbeiro gospel. Está cheio. E agora fica na internet. Põe aí o final do número do seu RG. Meu Deus do céu, aonde não tem uma Maria com final de RG 84? Aonde não tem isso? Aonde não tem? E as pessoas, está falando comigo. Eu fico olhando, ainda eu tenho estômago para olhar, mas para ficar rindo. Porque é uma comédia. A pessoa bota lá, está falando comigo, está falando Maria que está sofrendo. Qual é a Maria que não está sofrendo nesse mundo, meu Deus do céu? Mas as pessoas acreditam por causa dos pastores macumbeiro gospel que tem por aí. Igreja, preste atenção, se estamos em Cristo Jesus, se estamos em quem? Já sabemos como nossas vidas são conduzidas. E você me pergunta, se eu estou em Cristo Jesus, pastor, como minha vida ela é conduzida? Pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. E se você é nova criatura em Cristo Jesus, você vive nova vida na vontade dele, que é boa, perfeita e o quê? E agradável. Veja, livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, você não precisa abrir, diz assim a palavra de Deus, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está aí. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Já está revelada, está nele. Não está no pastor macumbeiro gospel, está em Deus. Está em Deus. Porque qual é a diferença? Eu não vou na cartomante, mas vou buscar quem revela. Eu não vou no macumbeiro, mas eu vou buscar quem faz lá um trabalho. Pega o sal, pega o óleo, pega isso, pega aquilo outro, pega esse sal, pega esse óleo. Esse sal aqui tem mais poder, esse óleo veio de Israel. E aonde a gente vai parar com isso? Aonde a gente vai parar com isso? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Dos objetos, das coisas. Irmãos, nossos olhos se abriram.
Nossos olhos se abriram, e isso não é evangelho. O evangelho está no poder. O evangelho é poder de quem? É poder de Deus. O evangelho, ele é poder de Deus. Então, se eu quero saber do meu futuro, da minha vida, a palavra de Deus já nos diz. A palavra de Deus já nos revela aonde teremos nossa vida. Se vai dar, quer saber se as coisas vai dar certo para você? Anda na presença de Deus. Deus, ele diz que Deus em Cristo Jesus diz que no mundo tereis aflições. Andemos na presença de quem? De Deus. Na palavra dele já diz que o meu futuro qual é o meu futuro? É estarmos todos juntos na eternidade. Você quer saber o seu futuro? A Bíblia diz que é estarmos todos juntos aonde? Na eternidade. Irmãos, na eternidade não vai ter choro, na eternidade não vai ter injustiça, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter miséria, só haverá vida e vida em abundância na eternidade. É a eternidade. Então, se nós andarmos em Cristo Jesus, teremos a eternidade. Teremos a eternidade. Se nesse momento você fechar os olhos, você não vê nada. Mas quando fecharmos os olhos para esse mundo, veremos a glória de Deus diante de nós. Você pode agora sentado mesmo fechar os seus olhos e você não vai ver nada diante de você. Mas quando nós fecharmos os olhos nessa vida, veremos a glória de Deus num abrir e fechar dos olhos. Por isso, irmãos, eu quero dizer, cuidado com a internet. Cuidado com a internet, pelo amor de Deus, cuidado. A internet tem coisas boas, mas também tem coisas horríveis. Aí você diz assim, pastor, mas às vezes eu quero ouvir um sermão na internet. Veja, você já se inscreveu no canal da igreja? Vai lá, se inscreve no canal da igreja, faz um e-mail, se inscreve lá no canal da igreja do YouTube. Você vai receber todos os sermões que a gente grava aqui no culto. Você vai receber, se inscreve lá no canal, vai lá, se inscreve e assista todos os sermões. Aí talvez você diz assim, pastor, mas estou enjoado de assistir já o senhor, estou enjoado. Você não devia estar enjoado de mim, porque eu vou ser seu pastor até quando Deus me permitir. Amém, irmão? Eu vou ser seu pastor até quando Deus permitir. Você não devia estar enjoado de mim, mas você tem todo o direito, né? Eu estou dizendo isso, mas você é livre, você pode assistir o pregador, a pregadora, o que você quiser, você pode assistir, mas saiba selecionar o que é o verdadeiro o quê? Evangelho. Tem muitos homens de Deus lá pregando o evangelho na internet, irmãos. Tem muitas mulheres de Deus pregando. Eu posso te indicar alguns, se você quiser, que eu mesmo assisto. Meu xará Tiago Matos, chamado Tiago Matos, pastor Tiago Matos, eu assisto. Pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Augusto Nicodemos, Gutierrez Siqueira, pastor Luiz Saião, pastor Paulo Romero, Eliseu Rodrigues, pastor Carlos Vailate, pastor Zé Bruno e muitos outros. Homens de Deus, homens, irmãos, gente, homens de Deus, aqui até que eu saiba são homens de Deus, e até que eu saiba eles são cristocêntricos, homens que pregam a palavra de Deus, que não ficam ali falando, você vai vencer, levanta a mão, você quer ser cabeça, não, que pregam a palavra de Deus, que não fica fazendo sensacionalismo, estou sentindo Deus aqui, já arrepiou aqui, vamos ver se arrepiou ali, olha lá, tocou ali, eu não ouvi um amém ainda, já viu, esse eu não ouvi um amém ainda, ninguém disse um amém, a igreja está fria hoje, porque ninguém deu um glória a Deus, não é agitador de plateia, são homens que pregam a palavra de Deus. Te dei aí a dica de alguns, se você quiser assista. Gente, tenhamos o desejo de conhecer a Deus, tenha o desejo de conhecer a Deus, e a Bíblia revela quem é Deus para nós. A Bíblia revela quem é Deus. E aí continuamos. E aí depois eu digo para a senhora, viu? Gente, tenhamos o desejo de conhecer a quem? A Deus. E como eu tenho? Lendo a Bíblia. Pastor, não sei ler. Ouça a Bíblia. Você pode entrar na internet e colocar lá, Bíblia Sagrada em áudio. Você vai ouvir. Não tenho leitura boa. Então ouça a Bíblia. Irmãos, com a graça de Deus, irmãos, você pode ler bons livros de homens e mulheres de Deus, cristãos verdadeiros, que escreveram boas literaturas para a gente ler. Ame a palavra de Deus. Ame a Deus, porque é isso que rege as nossas vidas. Então, ele ora para que nós tenhamos revelação. Então, ore para que Deus revele a cada dia Deus para você. Glória a Deus, irmãos. Aos versículos 18 e 19, vamos continuar. Diz aí, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele
o chamou. As riquezas da gloriosa herança dele aonde? Nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação poderosa da sua, o que, irmãos? Da sua força. Veja que a oração dele, ele continua a oração dele, ele diz: olha, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, ou seja, irmãos, para que eles pudessem entender de todo o coração o motivo que Deus os chamou. Irmãos, não se canse de orar pedindo isso a Deus. Deus, ilumina o meu coração a cada dia, porque, irmãos, nós não seremos enganados assim. Quanto mais desejo nós temos de conhecermos a Deus e que isso cresça em nosso coração a cada dia, para que nós possamos viver a glória dele neste mundo, a herança que Deus, você é a herança de Deus, nós somos a herança de Deus, por isso que Jesus Cristo virá para nos buscar, por isso que ele voltará, glória a Deus. É com este poder que habita em mim, habita em você, que é o Espírito Santo, é que vencemos o pecado, por exemplo. Todos os dias nós somos tentados, irmãos, mas é pelo Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, que a gente vence o quê? O pecado. É este poder que vence, é este poder que habita em nós. Nosso alvo é sermos a semelhança de Cristo, irmãos. Nosso alvo é sermos a semelhança de Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é em que a gente se espelha. É nele que a gente se espelha. O nosso alvo é Jesus Cristo. Que ele cresça e que eu o quê? Diminua. Amém? As pessoas querem ter autenticidade em si mesmas. Não, igreja. A nossa autenticidade, ela está em Cristo Jesus. A nossa verdadeira identidade, ela está em Jesus Cristo. A nossa verdadeira identidade não está em nós mesmos. Ah, você conhece o fulano? Conheço. O fulano tem tantos anos, casado com ciclano, casado com Beltrana. O que ele faz? Ele faz isso, trabalha com isso, trabalha com aquilo. Ah, e como é que ele é como pessoa? Ah, às vezes é meio ignorante. Quando abre a boca, sai uns palavrão. Às vezes é meio arrogante, maltrata a esposa, despreza o filho, despreza a filha. Às vezes, essa é a nossa identificação para muitos que nos conhecem às vezes. E essa identidade não é que Cristo quer para nós. A identidade que Cristo quer para nós é de ser mansos, humildes. A identidade que Cristo quer ser para nós é amarmos uns aos outros, é respeitarmos. Essa é a identidade que Cristo quer para nós, porque é o que Ele foi quando esteve entre nós. E é a identidade que Ele quer que pratiquemos. Glória a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Continuamos, versículo 20 e 21. Vamos à leitura do texto. Diz aí, ó, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, para fazer assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e todo o nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, aleluia, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Veja que o mesmo poder que opera em nós, igreja, é o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O poder de Deus que opera em mim, você entende? É o mesmo poder que ressuscitou quem? Jesus Cristo opera em mim, opera em você, é o Espírito Santo de Deus. E através desse poder que Jesus Cristo, irmãos, ele reina sobre todas as coisas e sobre tudo o que há. Entenda, se você e eu, se nós estamos em Cristo Jesus, é Ele que governa a minha vida e a sua, e não os governos deste mundo. Não é os governos deste mundo que regem a nossa vida. A gente precisa entender, a Bíblia nos ensina a orar pelos nossos governantes, amém, irmãos? A Bíblia nos ensina para que a gente ore pelos nossos governantes, para que a nossa vida neste mundo vá bem, para que nós possamos ir bem. Aí a Bíblia nos diz, ore pelos seus governantes, enquanto nós vivemos nesse mundo, pedir pela vida deles, que Deus abençoe eles, para que nós tenhamos boa vida neste mundo, que Deus tenha misericórdia de nós e da vida deles. Mas sabemos que mas nós sabemos que os homens, eles erram. Os governantes desse mundo, eles erram. São pecadores como qualquer um de nós. Por isso que Jesus Cristo, o nosso governante, aquele que governa todas as coisas, ele está acima de toda e qualquer autoridade neste mundo.
Veja que a palavra de Deus diz isso. Então, há Cristo no governo. Veja que Ele está sentado à direita de quem? De Deus Pai. E é Ele quem exerce esse poder. É Ele quem o quê, irmãos? Ele exerce esse o quê? Este poder. É Ele que exerce esse poder. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos ensina isso, orarmos pelos nossos governantes. Mas o que está acima é Jesus Cristo. Não coloque sua esperança. Se fulano ganhar a eleição, vai ser melhor. Se Beltrano ganhar, vai ser melhor. Nossa esperança não está em homens. Está naquele que rege todas as... Jesus Cristo. Ele está acima. Ele está acima. Ele governa todas as coisas. Mas Ele está acima. Não se esqueça. Vivemos em Cristo, não mais nos nossos achismos. A gente vive neste mundo aqui, mas estamos em quem agora? Em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. Em nome de quem? E Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja, irmãos. Jesus Cristo é o cabeça. Veja aí nos versículos 22, veja aí nos versículos 22 e 23, para nós lermos. Deus colocou todas as coisas debaixo da onde, irmãos? Dos seus pés. E o designou o que agora, irmãos? Cabeça de todas as coisas. E aonde? Para a igreja. Nós, a igreja de Cristo, a igreja no Brasil, no mundo, igreja de Cristo, que é o seu o quê? O seu corpo, daquele que enche o quê, irmãos? Todas as coisas, toda e qualquer o quê também? Circunstância. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, que somos nós, eu e você, nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, irmãos. Ele é o cabeça. É nele que nossa vida está direcionada. Por isso que nós como igreja precisamos e devemos ser uma igreja bíblica. Ser uma igreja o quê? Bíblica. Bíblica. E nós vemos, irmãos, um evangelho que está centralizado no homem. Nós vemos eventos na nossa sociedade. Tem um evento gospel A, tem um evento gospel B. A gente vê que aquilo ali não é evento para Deus. É um evento para idolatrar cantor. É um evento para idolatrar político. Não é para idolatrar quem? A Deus. Não vamos nos iludir, irmãos. Vamos saber selecionar o que é para adorar a quem? A Deus de verdade. A gente precisa entender porque Ele é o cabeça. Ele que deve ser adorado. Não é cantor nenhum, não é político nenhum. Se é para Jesus que a gente faz, então é para quem? É para Jesus. Não é para idolatrar ninguém. Por isso a gente entende e compreende. Por isso vemos o que Ele quer para nós. Por isso que vemos o que Ele quer para nós, que sejamos livres em Cristo. E esse ser livre em Cristo é para fazer a vontade de quem, irmãos? De Deus. Se Cristo Jesus é o cabeça, e aqui eu concluo, se Cristo Jesus é o cabeça da minha vida e da sua, e nós somos o corpo de Cristo, a igreja, não existe livre-arbítrio para nós mais. Como assim livre-arbítrio para nós? Porque nós não vivemos a nossa vontade, e sim a vontade de quem? De Deus para nós. Então a minha vontade não funciona mais, a sua vontade não funciona mais, mas é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então o livre-arbítrio não faz mais parte de nós, porque pelo livre-arbítrio a gente faz besteira, mas pela vontade de Deus a gente anda na excelência do caminho que Ele tem para nós. Não estou dizendo que Deus não permita que você sinta emoções, tenha desejo de vontade pelas coisas enquanto nós estamos nesse mundo. Deus nos criou pessoas também emotivas, sim, Ele nos permite isso. Mas a gente precisa entender que a razão e a centralidade de tudo isso sempre vai estar em Jesus Cristo. Ele vai ser a régua de tudo isso em nossa vida. Glória a Deus. Veja que nele somos cheios. Em Cristo Jesus nós somos o que, irmãos? Porque olha aí o que diz, no versículo 22 diz assim, Deus colocou todas as coisas debaixo da onde? Dos seus pés. E o designou cabeça do que, irmãos? Para o quê? Para a igreja, que é o seu o que, irmãos? Daquele que é o corpo. Então, daquele que faz o quê? Que enche todas as... Então, eu e você somos preenchidos, eu e você somos completos. Você entende que a gente então usa coisas. O que a gente faz com as coisas que a gente tem, pastor? Usa até gastar e depois compra outra e usa até gastar. Mas aquilo ali não te preenche. Aquilo ali não vai te preencher. Aquilo ali vai resolver situações na sua vida, vai te fazer usar aquilo. Mas o que preenche você, o que me preenche, o que nos preenche é Jesus Cristo. Nele nós somos completos. Nele somos completos. Glória a Deus, irmãos, porque pode ter certeza que o buraco que existia em nossa vida
antes de nós conhecermos a Cristo Jesus, se existir um buraco em mim, um buraco em você, você pode ter certeza que Jesus Cristo, por sua excelência, preencheu tudo em nossa vida. Porque Ele não é parte da minha vida, Ele não é parte da sua vida, Ele é toda a minha vida, Ele é toda a sua vida. Glória a Deus. Jesus Cristo não, eu concluo dizendo isso, Jesus Cristo não é parte da minha vida e parte da sua vida. Jesus Cristo, Ele é toda a minha vida. Jesus Cristo, Ele é toda a sua vida. Glória a Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém?